A gente pode fazer um dicionário do futebol aqui explorando o glossário, Deco, né? O glossário. Existem muitos termos que estão em voga agora que são novos, né? E que a galera das antigas, por exemplo, não reconhece tanto. Os extremos, desequilibrantes do Tite, né? É o último terço do campo. O último terço do campo. Tem toda essa... Porque a gente acaba pegando... Eu acabo até comentando dessa forma, às vezes assim, não, porque, pô, a linha alta, a linha baixa. Porque outro dia eu tava comentando com não sei quem, que eu falei assim, pô, agora ao invés de você dizer que o cara recuou o time, você fala assim, ó, ele abaixou as linhas, pra não dizer que ele recuou. Uma nova nomenclatura. Né? Aí o time não joga pra frente, o time joga com as linhas altas, o time não joga explorando as laterais, são os extremos, né? Aquela coisa toda que... Tá dando amplitude ao jogo, amplitude, né? E tal. E você também adota isso ou é mais da antiga, assim? Porque você sempre também faz análise ali no seu canal, análises táticas, né? E você prefere ter uma linguagem mais clara. Mas é bem didática a linguagem do Deco. É aquilo que você falou. A galera que está vindo agora usa uns termos mais difíceis, né? Eu já não gosto de utilizar muito isso. Até mesmo porque o meu público é um público que gosta do futebol e quem sabe, né? Você começa sempre lá de baixo. Você não vai começar colocando termos difíceis para o seu público. Então, você tem que tentar minimizar qualquer tipo de problema em relação a isso. Então, quando eu falo um termo, por exemplo, da amplitude ao jogo, o que é? É alargar o campo. Aí você abrir os dois laterais que viram alas. Então você tenta facilitar a linguagem, né? Aí você vê outros amigos que eu respeito bastante, mas aí é uma outra pegada. Aí são caras que talvez queiram dar aula, que queiram fazer alguma outra situação. Eu não. Talvez ser mais didático, né? Exatamente. Eu tento ser mais sucinto possível para que as pessoas falem, pô, Deco, obrigado. Eu estou conseguindo aprender olhando para o jogo e através das coisas que você vem me passando, porque a sua linguagem é fácil de entender. Inclusive, eu destaco assim, você, o Theo Benjamin também, apesar de que o Theo Benjamin já vinha também com alguns termos mais rebuscados, vamos dizer assim, mas ele era muito claro. Tem também, agora eu esqueci o nome do amigo. William Godoy também, já participou até com a gente lá no Resenha. Aqui no Coluna. Já convidei pra vir aqui lá no Maracanã. Eu falei, poxa, vai ser muito legal receber você. Mas tem, de fato, surgido uma galera que usa os outros termos. Sim. Mas, assim, o legal também, eu não sei se você vê dessa forma, que algumas pessoas, eu não vou citar nomes, claro, mas que às vezes, tipo assim, sei lá, o cara tem uma preferência por um treinador. Vou colocar o Paulo Souza, né? Que era um técnico que chegou aqui com um estilo de estudioso, escola europeia, aquela coisa toda. E eu via que algumas análises, elas eram tendenciosas, não de que aquilo às vezes não fosse um fato, né? Tipo assim, o Flamengo, sei lá, o Flamengo fez um jogo em que ele teve, né, vamos dizer assim, a vantagem no último terço do campo, né? Tipo essas coisas. Mas muitas vezes o cara utilizar aquela análise ali para apontar algo de positivo de quando o resultado não foi tão bom. Ou muitas vezes a atuação. Eu não sei se você tem essa visão, né? Porque, assim, eu vejo que você tenta manter um distanciamento no sentido, tipo assim, de estar tomando partido ali quando você está fazendo a análise do jogo. Você é torcedor do Flamengo e tal, você vai, tá torcendo pro Flamengo. Você tem essa percepção ou não? Tu acha que a galera consegue ser bem isenta? Não, tem alguns que não são isentos, né? Isso aí, sinceramente, tem uns caras aí que eu respeito bastante, mas é o ponto de vista de cada um. Eu tento, o mínimo possível, me meter em treta. Tento o máximo focar no meu trabalho, que é o principal. E aquilo que eu falo às vezes pro pessoal do chat, né? Às vezes tem um cara ou outro que chega lá e tenta desdenhar do nosso trabalho. Não gosta do trabalho, não assiste, né? Acho que é mais fácil isso. É o que mais tem na internet, né? Infelizmente, né? Pra vomitar mesmo, desabafar, extravasar, acaba chegando de voadora desnecessariamente, né? Mas você é um cara com uma rejeição muito baixa, né, Deco? Graças a Deus. Como você falou, você já se envolveu em alguma treta aqui na internet? Não, que eu me lembre, não. Eu tento evitar até... Eu sempre fui um cara tranquilo, né? E também a idade ajuda bastante, né? Eu não sou um cara hoje muito novo. Qual é a sua idade? 45 para 46 anos. Caramba, passa agora, 10 anos mais jovem, né? Nem parece. Participou daquele programa lá? Se botar você e o Simon do lado do outro... O quê? Pai e filho, pô. O Deco é o filho. Claro, pô. É o neto do Simon. Aliás, o Simon chegou até aí no bastidor. São muitos os termos, né? Até separei aqui, né? A flutuação, o balanço, os quadrantes, os blocos, enfim. São vários os termos, né? Se você quiser explicar... Vamos combinar também que isso é chato pra cacete. Tipo assim, que eu falo assim, pro torcedor, lógico que isso entra dentro de um contexto, mas pro torcedor ali, depois do jogo, putaça, imagina o Deco chegar lá, não, porque estamos aqui na flutuação. Eu acho que tem o nicho, tem o torcedor que tá interessado nesse tipo de debate, que é mais profundo, inclusive, né? Mas tem o torcedor que quer se sentir representado, né? Com
o desabafo, etc. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas tem muito disso que o Túlio falou, do cara usar de eufemismos ou de artifícios, enfim, manobras pra ou passar pano, ou enfim, ou sustentar a sua ideia. O cara é apaixonado pela própria opinião e vai até as últimas consequências pra defender aquilo. É uma narrativa retórica também, né? A dificuldade do cara admitir que cometeu Que um errou, erro. claro. Exatamente. E nos erros que você acaba crescendo, Sem né? dúvida. Em que momento, Deco, que você, analisando o trabalho do Paulo Souza, você falou assim, olha, não dá mais? Então, Rafa, vamos começar lá de trás, né? Vamos. Quando veio os nomes, né, de 3 treinadores, eu lembro como fosse hoje, veio o nome do Paulo Fonseca, Sim. veio o nome do Carvalhal e veio o nome do Paulo Souza, exatamente. E eu já conheci os outros 2 e são estilos de jogo que eu gosto, né? Proativos, né? Que buscam o ataque o tempo inteiro, né? Com marcação alta, pressão pós-perda. Eu fui pesquisar o Paulo Souza, que realmente eu não conhecia. Eu falei, alguma coisa é estranha, eu não conheço, poderia pelo menos ter escutado alguma coisa. Eu conheci o jogador, não sabia que ele era técnico. Exatamente, não sabia também. E era um baita de um jogador, né? Um médio volante, tanto que ele pediu... Que ele tem de Champions League na... Pois é. E aí eu vi alguns jogos, eu falei, eu tinha vontade de ver o Flamengo jogando um sistema com 3 zagueiros, e ele joga dessa maneira, né? Só que a questão da marcação dele, que ele baixa um pouco as linhas, né? Para quem não sabe, baixar é recuar essas linhas, me incomodou um pouco. Por quê? Chama muito o adversário, né? Também, mas você tem que ver a característica do seu elenco. E esse elenco, né, que tiveram poucas mudanças, né? Daquele time de 2019, você perdeu quem? Rafinha, Gerson, Pablo Mari, acho que só foram os 3. Só os 3. Né? Então a estrutura maior continuava ali. Então era muito fácil da diretoria do Flamengo chegar lá e ver, eu tenho que trazer um treinador, lógico que não vai ser igual o Jorge Jesus, mas que tem as características do Jorge Jesus, porque esse elenco me pede isso. E aí, cara, de maneira estranha, eles trazem um treinador com uma característica totalmente distinta, né? De jogo mesmo. E realmente os caras teriam dificuldade. Por exemplo, você tem o William Arão, que quando o Jorge Jesus chegou aqui no Flamengo, eu falei, cara, é aquilo, é um fato meu que eu aprendo também. Lógico que eu não sou dono da razão. Falei, ele vai botar o William Arão para jogar de primeiro volante, um cara sem intensidade nenhuma. E aí, conforme você vai estudando o Jorge Jesus, você vai vendo que o cara é muito inteligente. Ele, no primeiro jogo dele, que ele vai ao Maracanã, não sei se vocês se recordam, foi um Fla-Flu, foi 0-0. E o Fluminense dominou o Flamengo o tempo inteiro. O Diego Alves fechou o gol naquela partida. Antes dele assumir. Era até o Marcelo Fera que estava à frente. Depois acho que teve mais outro jogo. Flamengo e Fortaleza e esse Fla-Flu. O Flamengo que o Fera foi isso. Flamengo e Fortaleza. Não, teve o Corinthians também, ganhou. 1-0. O Flamengo ganhou no Copa do Brasil. Gol do Arão de cabeça lá, né? Foi o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Que entrou de carrinho. Foi aqui, no Maracanã. Sim, perfeito. Foi o Rodrigo Caio. Não, foi o Rodrigo Caio mesmo, que ele entra de carrinho. Primeiro o Voaden tinha dado impedimento, aí do o Maracanã? VAR... É isso aí. Foi 1-0. Verdade. Nessa época, eu estava até trabalhando na Chapecoense, eu trabalhei lá uma época, eu saí, né, da análise de desempenho. E aí, cara, essa história foi engraçada porque... Aí já estou passando para outro ponto, mas só para lembrar para vocês. Aí lá, vocês já foram para Chapecó? Não tive oportunidade. Fui muito para bom lá, 30 cidades de Santa Catarina e ainda não conheci o oeste ali. Não, tem que conhecer porque a cidade é espetacular. Mas o grande problema lá é que lá é o problema que fecha o aeroporto a qualquer momento. Né? E tinha esse jogo do Flamengo-Corinthians. E eu tinha que voltar segunda para terça-feira estar no Maracanã. E o aeroporto fechou. Me mandaram direto de ônibus para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para sair de lá. E aí, de lá, quase não saiu no dia. E teve esse jogo, que foi 1-0 gol do Rodrigo Caio. E aí, voltando no Jorge Jesus, teve esse jogo e ele fala assim na entrevista dele, falou, o time é muito bom tecnicamente, mas não sabe jogar sem a bola. Que hoje a maioria dos times brasileiros não sabe. A maior dificuldade hoje do time brasileiro é jogar sem a bola. Até o próprio Flamengo atual. Exato, mas é isso que eu ia falar. Esse time do Paulo Souza, com todo respeito ao treinador, né, agora nesse final a gente via. Essa é uma questão cultural do jogador brasileiro, da falta de disciplina, talvez, em relação ao europeu? Também. Mas às vezes é a falta de clareza na hora de explicar para o jogador. Talvez o jeito do Jorge Jesus... Também é culpa dos nossos técnicos, né? Exatamente. Não, você vê, tem 2 portugueses, o Jorge Jesus e o Paulo Souza. A clareza que o Jorge Jesus teve para explicar tudo e os caras entenderem, talvez também seja por causa da característica, que é uma coisa que eu aprendi desde a época da faculdade. Você, para montar o seu time, você além de ver a característica do time adversário, a primeira coisa que você faz é ver a característica do teu time, do seu time. Pô, e aí aquilo que eu falei do Arão. O Arão,
como é que vai jogar de primeiro volante? É um cara que, muitas das vezes, é um jogador que tem deficiências defensivas, né? Só que, como é que ele arma o time? Com a marcação lá em cima, com as linhas muito bem compactadas. Então, a bola não saía daquele nicho ali, entendeu? Então, você não sentia praticamente dificuldade no Arão, porque o time era muito bem compactado e esmagava o adversário ali no seu próprio campo. Então, o Jorge Jesus, de maneira inteligente por isso. E ele queria um jogador alto, um jogador de boa saída de bola, quando ele fazia a saída de bola de 3, lá uma saída de bola apoiada, né? Que ele abriu o Rodrigo Caio de um lado, o Pablo Mari do outro, com o Arão vindo por dentro para fazer essa saída de 3, com desculpa, o Felipe Luiz de um lado e o Rafinha do outro. E a companhia do Gerson no meio de campo também ajudava demais, que o Arão. Faz muita falta, né, cara? É uma outra coisa. Eu falei, cara, o Gerson vai fazer falta, mas eu não achava que ia fazer tanta falta.